Olá! Hoje falaremos sobre calor e suas aplicações. Tudo que existe no universo é constituído por energia, que percebemos apenas seus efeitos. Uma vez agrupada, forma a matéria, que possui massa e ocupa espaço. Para a física, a energia pode ser entendida como a capacidade de realizar trabalho, ação ou movimento. A energia não pode ser produzida ou destruída, mas pode ser transformada de uma forma para outra. Segundo a lei da conservação de energia, a massa se transforma em energia e vice-versa. Quando uma lâmpada está acesa, por exemplo, ela está transformando energia elétrica em energia luminosa e energia térmica, que é transferida para o ambiente na forma de calor. A televisão recebe energia elétrica e transforma em energia luminosa, térmica e sonora. Todos os corpos em movimento, como a bola que acabou de ser chutada, apresentam energia cinética, diretamente proporcional à sua velocidade e massa. A energia cinética é um tipo de energia mecânica relacionada ao movimento da matéria. Nos fogões, a energia química do gás é transformada em energia térmica e luminosa. Em pilhas e baterias, a energia elétrica é obtida por transformações que liberam a energia química contida nos componentes internos. As transformações de energia ocorrem em todos os seres vivos. Tudo começa pela fotossíntese, onde plantas e algas, principalmente, transformam a energia luminosa do Sol em energia química, armazenada na matéria e utilizada para manter as funções vitais do próprio organismo. Seres heterótrofos, como nós, utilizam direta ou indiretamente seres autótrofos como alimento e transformam a energia armazenada em seus corpos para realizar as atividades do dia a dia. Durante a respiração celular, a energia química retida nos nutrientes provenientes da alimentação também é transformada em energia térmica. Como energia é a capacidade de realizar trabalho, no Sistema Internacional de Medidas é expressa em joules, mas a unidade mais utilizada é a caloria, quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água sob pressão normal, e é equivalente a 4,18 joules. Como já vimos, usamos quilocalorias com alimentos. Os átomos, partículas submicroscópicas que formam a matéria, estão em movimento vibratório constante ao redor de um ponto. Cada partícula em movimento tem energia mecânica cinética. A soma das energias cinéticas associadas às partículas que compõem um corpo constitui a energia térmica. O aumento da agitação das partículas provoca a elevação da energia térmica. Isso ocorre quando se aquece um corpo. E nos permite concluir que a temperatura é a grandeza física que indica o estado de agitação das partículas que constituem um corpo. A elevação da temperatura durante o aquecimento e a sua diminuição durante o resfriamento pode ser explicada pela transferência de energia. Calor é a energia térmica em trânsito, que se dá espontaneamente de um corpo que se encontra a uma temperatura mais elevada para um corpo que se encontra a uma temperatura mais baixa.
Quando corpos em contato encontram-se em diferentes temperaturas, a transferência de calor ocorre até que os dois corpos apresentem a mesma temperatura. Neste momento, diz-se que atingiram o equilíbrio térmico. O ramo da física que diz que todos os sistemas tendem ao equilíbrio é a termodinâmica. Dizemos que um sistema se encontra em equilíbrio termodinâmico quando não há mudança de temperatura, equilíbrio térmico, de composição, equilíbrio químico, e de forças atuantes, equilíbrio mecânico. A sensação térmica, como no caso de frio ou muito frio, depende das células termorreceptoras do tato e de fatores como temperatura do ar, temperatura do seu corpo, umidade do ar, velocidade dos ventos. Por isso, varia de uma pessoa para outra. Por exemplo, ao usar álcool gel nas mãos, você sente frio, pois o álcool evapora rapidamente, retirando o calor da pele, baixando a temperatura. 2 dias de mesma temperatura, um deles úmido e outro seco, teremos a sensação de que no dia úmido a temperatura estava mais alta, pois a umidade dificulta a evaporação do suor, prejudicando o mecanismo de resfriamento do organismo. Agora, para medir a temperatura ou o grau de agitação das partículas de um corpo, o instrumento utilizado é o termômetro. Os primeiros termômetros foram projetados na propriedade de dilatação térmica dos corpos. Quando a temperatura aumenta, os seus átomos componentes se movem mais rapidamente e se afastam, aumentando o volume do corpo, que desliza na coluna. Já quando a temperatura diminui, o corpo contrai. A escala mais utilizada no mundo, inclusive o Brasil, é a escala Celsius, idealizada pelo físico e astrônomo de mesmo nome, que escolheu os pontos de fusão e ebulição da água e atribuiu valores arbitrários na coluna de mercúrio. O engenheiro Fahrenheit atribuiu na sua escala arbitrária que o ponto de fusão da água é 32 graus Fahrenheit e o de ebulição 212 graus Fahrenheit. A ciência utiliza a escala Kelvin, que determinou o zero absoluto como seu ponto zero, quando o movimento das partículas cessam completamente. Nessa escala, a temperatura de fusão da água corresponde a 273 Kelvin e a de ebulição 373 Kelvin. Mas e o que é ponto de fusão e ebulição? A transferência de energia térmica pode provocar mudança no estado físico da matéria. A mudança do estado sólido para o líquido é chamada de fusão, e a passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização. Quando a água ferve, passa rapidamente do estado líquido para o estado gasoso, fenômeno conhecido como ebulição. Lembrando que todas essas escalas foram determinadas em condições normais de temperatura, 25 graus Celsius, e pressão, nível do mar. Ao nível do mar, ao concedermos calor ao gelo que se encontra a aproximadamente 0 graus Celsius, a temperatura permanece a mesma até que todo o gelo derreta. Só depois a temperatura da água começa a aumentar, caso o sistema continue recebendo energia. Da mesma forma, ao nível do mar, a água começa a ferver a 100 graus Celsius e a temperatura permanece constante até toda a água virar vapor. Por isso, pode-se diminuir a intensidade de calor baixando o fogo, que continua a vaporização. A quantidade de energia necessária para elevar 1 grau Celsius a massa de 1 grama de uma substância é chamada de calor específico e varia de acordo com o seu estado físico. Então, o calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius, já a do gelo é a metade. No caso do aço, o mesmo aumento de temperatura com a mesma massa é conseguida com cerca de 0,10 caloria.
o que quer dizer que o aço esquenta mais rapidamente que a água. Por causa desta propriedade, a água da piscina pode estar mais fria que o solo, cuja temperatura aumenta mais rapidamente que a da água quando expostos à mesma quantidade de calor. Ao longo do dia, a água vai esquentando e à noite ela esfria mais lentamente que o ar e o solo, por isso a situação costuma se inverter. Quantas calorias são necessárias para transformar 1 grama de gelo em água líquida? A quantidade de energia necessária para mudar o estado físico de uma unidade de massa de substância é chamada de calor latente. O calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama e o calor latente de vaporização é de 540 calorias por grama. Até a próxima!